Lições Bíblicas Dominical, na apresentação de Andy Moura. Graça e paz a todos, estamos iniciando aqui no canal mais um podcast, Lições Bíblicas Dominical, livro de Josué, as conquistas e as promessas do povo de Deus. A lição que vamos estudar hoje é a lição de número 3, que tem o seguinte título: Josué conduz Israel na travessia do Jordão. Esta lição foi estudada no dia 18 de janeiro de 2009 e tem os comentários de Elienay Cabral. Mas antes da gente iniciar o estudo de hoje, se você está aqui pela primeira vez, eu quero te fazer um convite. Se inscreva agora no canal e acione o sininho para não perder nenhuma notificação quando colocarmos um conteúdo novo no ar. E assim você verá em primeira mão. Também deixe o seu gostei, porque fazendo isso você vai nos ajudar a alcançar mais pessoas aqui na plataforma, e compartilhe o link deste vídeo com seus amigos e conhecidos nas suas redes sociais. Tendo feito isso, vamos iniciar a aula de hoje. Então, pegue um lápis, um papel e uma caneta para que você possa anotar pontos importantes desse estudo. E o texto áureo diz assim: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Josué, capítulo 3, e o versículo 5. Verdade prática. A fé e a santificação são indispensáveis à manifestação do poder e da glória de Deus entre o seu povo. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Josué, no capítulo 3, do primeiro versículo até o versículo 7, que diz assim: Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim, e vieram até ao Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes que passassem. E sucedeu, ao fim de 3 dias, que os príncipes passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo: Quando virdes a arca do concerto do Senhor, vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e segui-a. Haja, contudo, distância entre vós e ela, como da medida de 2000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto este caminho nunca passastes antes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca do concerto e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando adiante do povo. E o Senhor disse a Josué: este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Introdução. Palavra-chave: santificação, separação do mundo e consagração a Deus. Josué enfrentou muitos desafios no seu caminhar com Deus. A despeito das dificuldades, nunca deixou de incentivar o povo à confiança em Deus, à santidade e ao destemor. Esse grande líder conseguiu incutir em Israel um sentimento coletivo de fé e esperança. Certamente o Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos, pois até os moradores estão desmaiados diante de nós. Josué, capítulo 2, e o versículo 24. Nesta lição, estudaremos a respeito dos desafios enfrentados por Josué na travessia do Rio Jordão. Primeiro tópico: de Sitim, a margem oriental do Jordão. Josué, capítulo 3, e o primeiro versículo. Após a vitória contra Seom, rei dos amorreus, e Og, rei de Bazã,
Números capítulo 21, do versículo 21 até o versículo 25. Também do versículo 33 até o versículo 35. Israel acampou-se em Sitim. Números capítulo 25 e o primeiro versículo. Josué capítulo 3 e o primeiro versículo. O povo eleito havia chegado ao limiar da terra prometida, e agora não podia mais recuar. Ao sair de Sitim, rumo às margens do Jordão, começaria o grande desafio do povo de Deus, a travessia do Jordão na sua enchente e forte correnteza. Em primeiro lugar, Sitim, o último e inditoso acampamento. Números capítulo 33 e o versículo 49. Josué capítulo 3 e o primeiro versículo. Ficava nas planícies de Moabe, a nordeste do Mar Morto, próximo ao Jordão. Números capítulo 25 e o primeiro versículo. Também o capítulo 33 e o versículo 49. Josué capítulo 2 e o primeiro versículo. O local era também chamado Abel-Sitim. Ali ocorreu a tragédia espiritual e moral de Israel, quando o povo pecou com as mulheres moabitas, no culto imoral a Baal-Peor. Números 25, por conselho de Balaão. Foi ali que Josué depois ouviu a voz do Senhor orientando-o sobre as adversidades que enfrentaria a caminho da terra prometida. Josué, capítulo 1. Para chegar a Canaã, era ainda necessário atravessar o caudaloso Rio Jordão, em época de enchente, e caminhar em direção a Jericó, situada cerca de 13 quilômetros a noroeste da junção do Rio Jordão com o Mar Morto. De Sitim, a última estada antes da conquista, Israel deveria lembrar-se apenas das promessas divinas e de seu fiel cumprimento. Em segundo lugar, chegando à borda do Jordão. Josué, capítulo 3, e os versículos 1 e o 8. Josué cria firmemente que Deus realizaria um grande milagre. Por isso, cuidou de seguir rigorosamente toda a orientação divina. A travessia ocorreu no dia 10 do mês 1º. Josué, capítulo 4, e o versículo 19. Exatamente no período das grandes cheias do Jordão. Jeremias, capítulo 12, e o versículo 5. Capítulo 49, e o versículo 19. Em terceiro lugar, Arca do Concerto, sinal da presença de Deus entre o povo. Josué, capítulo 3, e os versículos 3 e o 4. O povo foi instruído a confiar na providência divina, não mais por meio da coluna de nuvem e de fogo. Êxodo, capítulo 13, e os versículos 21 e o 22. Mas através da Arca do Concerto. Josué, capítulo 3, do versículo 3 até o versículo 6. A presença da Arca da Aliança foi o ponto de partida para o milagre da travessia do Jordão. Na tipologia bíblica, a arca representa Cristo. Ela era feita de madeira e ouro puro. Êxodo, capítulo 37, do versículo 1 até o versículo 5. A madeira representa a perfeita humanidade de Cristo e o ouro, sua natureza divina. A arca também possuía uma tampa de ouro, chamada propiciatório. Êxodo, capítulo 37, do versículo 6 até o versículo 9. Sobre ela, entre os dois querubins, permanecia a presença de Deus. No dia anual da expiação dos pecados do povo, o sumo sacerdote adentrava solenemente no Santo dos Santos e aspergia o propiciatório com sangue expiador dos sacrifícios daquele dia solene. Cristo é a nossa propiciação.
Lucas capítulo 18 e o versículo 13. Também Romanos capítulo 3 e o versículo 25. E 1 João capítulo 2 e os versículos 1 e o 2. Ele, semelhante à arca que passou diante do povo no Rio Jordão, passou adiante de nós, para garantir a nossa salvação. Ele abriu um novo e vivo caminho à presença do Pai Celestial. Hebreus capítulo 10, do versículo 19 até o versículo 22. Aleluia! Sinopse do primeiro tópico. Sitim localizava nas planícies de Moabe, próximo ao Jordão. Foi a última estada antes da conquista, quando os sacerdotes se puseram às margens do Jordão, carregando a arca, tipo da humanidade e divindade de Cristo. Segundo tópico. Josué exorta o povo à santificação. Josué, capítulo 3 e o versículo 5. Outrora, sob a liderança de Moisés, o povo foi exortado a santificar-se. Êxodo, capítulo 19, do versículo 10 até o versículo 15. Agora, sob o comando de Josué, todos deveriam purificar-se de seus pecados, pois, como no passado, Êxodo capítulo 19 e o versículo 11, o Senhor queria manifestar-se com maravilhas e grande glória entre o povo. Josué capítulo 3 e os versículos 9 e o 10. Em primeiro lugar, a santidade precede o milagre. Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Josué capítulo 3 e o versículo 5. Deus estava pronto para operar o milagre de Israel, passar o Jordão em seco. Josué capítulo 3, do versículo 13 até o versículo 17. Também o capítulo 4 e os versículos 18 e o 23. Todavia era necessário que todos reconhecessem o seu glorioso e infinito poder. Josué, capítulo 4 e o versículo 24. Também o capítulo 5 e o primeiro versículo. Por isso, Deus preparou um dia especial para aquela travessia, o dia em que o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras. Josué, capítulo 3 e o versículo 15. Pelas chuvas da primavera e pelo degelo da neve nas montanhas do Líbano. Atravessar o Jordão naqueles dias era impossível, mas Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Em segundo lugar, a santificação do crente, requisito para as vitórias espirituais. Deus é santo. Levítico capítulo 11 e o versículo 45. Também o capítulo 20 e o versículo 26. A santidade é um atributo inerente à sua natureza, razão pela qual tudo que se associa a ele deve ser santo ou santificado. Contudo, a despeito de a natureza humana ser carnal e pecaminosa, Romanos capítulo 3 e os versículos 10 e o 23. Também o capítulo 8 e o versículo 8. Gálatas, capítulo 5, do versículo 16 até o versículo 21. Deus quer e pode santificar o crente através do seu Santo Espírito. Romanos, capítulo 8 e o versículo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e o versículo 13. 1 Pedro, capítulo 1 e o versículo 2. Israel precisava entender que o milagre precederia a santificação. Josué, capítulo 3 e o versículo 5. Uma vez que o povo hebreu foi constituído e separado para a glória de Deus. Levítico, capítulo 19 e o versículo 2. Também no capítulo 20 e os versículos 7 e o 26. 1 Pedro, capítulo 1 e o versículo 16.
distinguir o santo do profano. Ezequiel, capítulo 22 e o versículo 26. Também no capítulo 42 e o versículo 20. Abster-se de toda obra da carne. Gálatas, capítulo 5, do versículo 19 até o versículo 21. Santificar-se eram condições imprescindíveis para que o poder de Deus se manifestasse no Jordão. Veja Levítico capítulo 20 e o versículo 7, 2 Coríntios capítulo 7 e o primeiro versículo, e Ezequiel capítulo 24 e o versículo 13. Sinopse do segundo tópico. A santificação é o principal requisito para as vitórias e conquistas do povo de Deus. Terceiro tópico. Josué apronta o povo para a travessia milagrosa. Em primeiro lugar, Josué assegura que Deus está no meio do povo. Josué, capítulo 3 e o versículo 10. Josué asseverou-lhes: o Deus vivo está no meio de vós. Por isso eles não apenas atravessariam o Jordão, mas aniquilariam toda a oposição. A garantia da vitória fundamentava-se na santificação, obediência e no cumprimento de toda a estratégia divina. Em segundo lugar, Israel marcha após a Arca do Concerto. Josué, capítulo 3, do versículo 3 até o versículo 8. A arca simbolizava a presença de Deus entre o povo. Assim que os sacerdotes puseram-na sobre os ombros e começaram a andar em direção ao Jordão, todos a seguiram. No momento em que chegaram às margens do Jordão e seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou imediatamente, formando uma grande muralha. Josué, capítulo 3, do versículo 15 até o versículo 17. Aqui vemos que a submissão do crente é pré-requisito para o agir de Deus. Em terceiro lugar, Josué fala as palavras do Senhor. Josué, capítulo 3, do versículo 7 até o versículo 10. Antes de falar ao povo, Josué ouviu a voz de Deus de modo muito especial. Este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Versículo 7. A liderança de Josué seria confirmada diante do povo, pois Deus o engrandeceria. O Senhor deu-lhe a certeza de que não estaria só. Em quarto lugar, o povo atravessa o Jordão. Josué, capítulo 3, do versículo 14 até o versículo 17. Esse milagre foi uma evidência clara de que o Deus vivo estava presente entre o povo. Com essa demonstração evidente do seu poder, Deus fortaleceu a fé do seu povo para enfrentarem o desafio da conquista da terra prometida. A Arca do Concerto era a certeza da presença de Deus entre o povo. Ela estava à frente do povo, e todos que a viam tinham a certeza de que Deus estava com eles. Deus era o centro de tudo, e Josué, o líder, para conduzir o povo à grande vitória. Os sacerdotes conduziram a Arca da Aliança, e quando molharam os pés na borda das águas, versículo 15, o milagre aconteceu. Os racionalistas, por não conhecerem a Deus, têm dificuldades em acreditar nesse milagre. Eles alegam que o texto é uma alegoria ou lenda, como se Deus dependesse dos argumentos de homens para validar sua palavra. As Escrituras simplesmente afirmam que as águas que desciam formaram uma muralha a grande distância, perto de uma cidade
chamada Adã. Josué capítulo 3 e os versículos 16 e o 17. Deus mostrou seu poder perante todas as nações pagãs que viviam naquela região. Sinopse do terceiro tópico. A garantia da vitória fundamentava-se na santificação, obediência e no cumprimento de toda a estratégia divina. Conclusão. Este milagre confirmou a liderança de Josué e fortaleceu a fé do povo de Deus. Josué não apenas foi engrandecido em prestígio e honra diante de Israel, mas também perante os olhos dos pagãos. Deus reiterou seu poder e majestade na história de Israel, revelando-se como o Deus dos milagres que cuida do seu povo. E assim finalizamos mais um podcast, Lições Bíblicas Dominical, livro de Josué, as conquistas e as promessas do povo de Deus. Agradecemos pela sua audiência e contamos com você numa próxima edição. Que Deus vos abençoe. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações, e então chegará ao fim. AMRL3, o canal da família cristã.